queria dizer que hoje o assunto é pixel art, criatividade, né? E a gente vai falar um pouco sobre, obviamente, deixando para o final os e-boy explicando como é que eles chegaram, qual foi a trajetória do trabalho deles, como é que foi, como é que eles usam as ferramentas. Mas eu queria que, antes, o Billy Bacon, que é um super designer e é um cara que tem experiência internacional, já morou na China, quanto tempo? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Então, pedi para o Billy dar uma geral sobre arte digital, e vai falar um pouco sobre pixel art para adiantar o assunto, e depois a Liana e o Russ, do Super Uber, vão mostrar outros caminhos que o pixel pode, para onde o pixel pode ir, né, com a interatividade. Vamos falar um pouco sobre o trabalho deles. Então a gente vai dar uma geral hoje sobre criatividade e arte digital, e espero que vocês gostem. Com vocês, Billy Bacon. Boa tarde. Boa tarde. Para quem não conhece, sou o Billy. Eu adoro experiências inéditas, e para mim isso é assim, espetacular. Poder estar conversando com vocês aqui, conversando com gente que está, sei lá, do outro lado, deve ter gente lá fora, deve ter gente em outro estado, gente em outro país, e isso é assim, fantástico. E assim, eu dou aula, eu sou professor também, e como educador não tradicional, não convencional, mas eu consigo ver pelo Nave, assim, a escola que minhas filhas vão ter quando elas estiverem com 14 anos, 15 anos. Conversando assim com a galera que está estudando aqui, eu vejo assim, qual o privilégio que tem, desejar sorte para essa primeira turma aí que vai se formar. Consegui minha galerinha. Sorte para vocês todos que vão estar aí, vão poder usufruir disso. Isso aí, vocês estão construindo essa estrada, e acho isso muito bacana. Para falar um pouco, para juntar um pouco com a história do Z-Boy, eu resolvi juntar uma colcha de retalhos de informações. Para uns podem não ser tão inéditas assim, mas para uma grande maioria talvez seja legal entender um pouquinho o que é pixel, de onde vem essa palavra, como é que a gente está hoje, entender um pouquinho a história do videogame. A minha geração tem 42 anos, a minha geração, quando eu tinha a idade deles, assim, 15, 14 anos, eu passava muito tempo dentro de um videogame, né, dentro de um fliperama. Enfim, então acho que... e hoje, entender isso como uma profissão, entender isso como um modo de você poder gerar recursos, acho que é super... acho que eu nunca imaginei isso. Como eu falei, é uma coxa de retalhos. Então eu vou começar mostrando um pouco da influência dessas redes sociais, da mídia social. Gilberto Gil, nosso ministro da Cultura, né? Nosso ministro da Cultura, uma pessoa bastante inteligente. Eu acho que um dos primeiros artistas a entender o potencial da rede, da internet, como um veículo de comunicação poderoso, de massa, barato, simples, democrático. E ele sofre também com isso, obviamente, também uma ação, tendo em vista que a internet, por ser um ambiente democrático, as pessoas podem se manifestar. Então, eu vou mostrar 2 exemplos. Um eu chamo Gilberto Gil, lado B. Eu acho que a música é a música é a... São permeadas por essa que dali das mais menos, todas essas coisas compõem é a afinação da interioridade. Gilberto Gil
Gilberto Gil. Vamos para o seguinte. E esse sucesso no YouTube, né? Muita gente viu. Quem não viu esse vídeo? Quem não viu, né? É sucesso, hit. Então, olha só. E aí, mas ao mesmo tempo, ele é um cara que sabe manipular. Ele sabe, ao mesmo tempo, ele sabe. O Gilberto Gil, né? Sabe utilizar essa mídia, né? E o segundo vídeo é uma prova disso. Aí, em 2007, ele tinha acabado de fazer uma canção e ele jogou a canção na rede, naquele exato momento, documentando e filmando tudo. Ou seja, a gente pode estar do outro lado também se aproximando do processo criativo do artista. Você está ali dentro. Acho que ele me bota junto do Gilberto Gil. Ou seja, enfim, é uma outra maneira de poder se apropriar, utilizar a mídia, enfim. Passa aí o segundo vídeo do Gilberto, ao lado A. Banda larga. Por que banda larga? Porque é a estrada nova por onde vai passar, não é? Boiada, carro de boi, cegonha carregando outros carros, levando outros carros para outras estradas, né? Carretas, tudo, almas, corações, mentes, livros, fotos, teatro, cinema, televisão, tudo vai passar por ela, banda larga. Então ela tem que caber todo mundo. Ela tem que ser ela tem que começar com a possibilidade de incluir todo mundo. É por onde vai trafegar o conteúdo, né? Toda a subjetividade humana, todas as bibliotecas, né? Todos os arquivos, todos os acervos, tudo. Broadband. Pois na boca provou, cuspiu. É amargo, não sabe o que perdeu. Tem o gosto de fel, raiz amarga. Quem não vem no cordel da banda larga vai viver sem saber que o mundo é o seu. Tem um gosto de fel, raiz amarga. Quem não vem no cordel da banda larga vai viver sem saber que o mundo é o seu. Uma banda da banda é umbanda, outra banda da banda é cristã, outra banda da banda é cabala, outra banda da banda é Alcorão. E então são quantas bandas, tantas quantas pedi meu coração. E o meu coração pediu assim, só bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Todo mundo na ampla discussão. Vou parar um pouquinho, que ele é mais longo, né? Mas, enfim, deu para dar uma ideia. E, assim, a gente se sente muito presente e acho que é isso mesmo, né? A internet veio para democratizar. Esse fragmento aí eu apresentei junto com o Batman, inclusive, numa palestra que a gente fez. Tem que aprender a dinâmica. Obrigado. Então, pode ir adiantando, Batman. Então, isso aí, pode adiantar. Isso aí foi no YouTube 2007 e isso a gente apresentou para a equipe do Fantástico e a gente estava querendo, na verdade, poder, fazendo isso, entendendo um pouco de como é que a gente se posiciona, como é que a gente se localiza, analisando historicamente a nossa situação, o nosso centro hoje, em termos do que está acontecendo. Então, eu apresento uma linha de comunicação das invenções, de todo o processo, tudo que aconteceu de tecnologia no desenvolvimento humano, manifestação e catalogação de informação e conhecimento. Então, essa linha aparece a escrita, a imprensa, e a gente começa a ver que, por exemplo, o mundo digital, da forma como a gente está hoje, ele surge no século XX, né? E final do século XIX, quando fazem as primeiras transmissões de imagem à distância, transmissão de voz à distância, voz primeiro, depois imagem, e aí a gente começa a se deparar
e ver que, com o advento da internet, muitas revoluções aconteceram, estão acontecendo, elas ficam muito mais rápidas, e o mundo vai se transformando. E no século XXI, assim, todos nós somos partes, na verdade, somos atores construindo a nossa sociedade. Então, a tecnologia de informação, a internet, ela possibilita nos dar uma ferramenta, nos dar uma arma poderosa para nós todos transformarmos. E é isso, na escola, vendo como a gente está hoje, as crianças, como elas são educadas. Hoje, uma aula de um professor para um aluno, ela não é mais impositiva, ela é mais colaborativa, pode ser muito mais dinâmica, muito mais interessante. Ela exige do aluno um pouco mais de interação. Eu acho que eu vou passando o Batman, deixa eu ficar aqui, porque vai ficar melhor. E aí eu vou contar um pouquinho sobre essa história do pixel, que a gente tende a achar, ou, na verdade não tende a achar nada, a gente nem sabe, nunca questionou, né? De onde surgiu essa palavra pixel. De onde surgiu a palavra pixel, né? Como é que foi surgida essa palavra? Porque uma vez eu estava vendo uma apresentação de um dos precursores assim da transmissão de informação, tecnologia digital, e perguntaram para ele: pô, você inventou a palavra pixel? Ele: não, eu não inventei, foi fulano. Aí chegaram para fulano, e a palavra pixel? Ele falou: não, foi ciclano. Ninguém sabia entender, na verdade, de onde tinha surgido, o que era, o que vinha a ser essa palavra. Em 1884 surge uma primeira, em termos assim de vocabulário, a primeira sugestão do que seria o nome pixel, que vem da palavra do alemão, que é Bildpunkt, se eu não me engano, até hoje ainda é utilizado para sugerir pixel. Né? Eles usam pixel em inglês e o Bildpunkt também para sugerir essa ideia de ponto. Isso foi um evento de 1884, que na verdade queria dizer pontos, imagem de pontos. Em 1904, a primeiro sistema de transmissão de imagem à distância, ou seja, fotografia eletrônica à distância. Aí o nome era Flash Element, que era uma pequena área de luz. E aí já eram uns experimentos que são bem interessantes, que até hoje são utilizados, que é essa questão de entender o que a gente hoje chama de código binário, o 0 e o 1. O 0 é desligado e o 1 é ligado. E essa questão, como funciona... Em 1920 tinha esse aparelho de telégrafo, eles utilizavam uma fita. Antigamente tinha uns pianos também, que vocês já viam, tinha aqueles furinhos, e aquilo ali, quando ia tocando, tinha as músicas. Então, esse princípio era o mesmo que era utilizado. Até então, não está transmitindo imagem nenhuma, mas chega em 1921, acontece a primeira transmissão de imagem mesmo, que é um telégrafo. E aí já surge o termo área elementar, quando estava se referindo à imagem que estava sendo reproduzida, nessa reprodução de imagem, a menor escala, ali, a menor elemento de imagem. Vou adiantar rápido. Em 25 acontece a primeira transmissão de imagem, como um televisor, e também, em termos de registro, essa palavra pixel ainda não surge, apesar de já estar começando a acontecer essa transmissão digital por televisão. No 32, um outro termo surge na França, que é o número de elementos por imagem. E aí, hoje, se a gente for fazer uma analogia com isso, era o que a gente poderia chamar de resolução, só que as imagens eram tão precárias ainda, em termos de transmissão e de recepção, que não poderia nem ser chamado de megapixel, que é o que a gente chama hoje de mais de 1000 pixels, né? Era muito menos, poderia talvez ser um kilopixel. Aí, em 39, surge uma revista na Austrália com o termo Pix no título, uma revista de fotografia e notícias. Ela estava fazendo uma menção a uma revista mais conhecida, que era a Vanity Fair, que usou o termo Pix também, Pix Element. Em 65, já aí com as transmissões de imagens através das primeiras viagens fora do planeta Terra, né? As viagens tanto em volta da Terra quanto para a Lua. E essas imagens, quando elas sendo reproduzidas, surge aí o primeiro termo
primeiro documento, primeiro registro oficial desse termo pixel, que aí é fazendo uma menção a esse elemento de imagem, né, picture element, a redução da palavra picture para pix, fazendo menção àquelas revistas, a uma gíria, e o elementos. E em 71, com as viagens na Lua, e aí as fotos da superfície da Lua, as distâncias eram medidas em pixels, só que era interessante porque a relação era com muito mais macro do que hoje a gente tem em relação micro, né? Era para medir a distância de um lugar ao outro daquela imagem. Os pixels equivaliam a alguns quilômetros, centenas de quilômetros. Tá? E o que é pixel? O pixel é um termo que é usado para descrever a menor informação que se tem de uma imagem. Tá? Hoje a gente associa pixel, quanto mais pixel tiver, mais definição e mais resolução nós teremos. Essa imagem não aparece muito bem, mas ele apresenta um gráfico mostrando as diferentes resoluções. Antigamente, nossas televisões elas eram VGAs, aí depois pegou o Super VGA, e agora a gente já tem essas telas de LCD, tem telas que têm as resoluções de HDs, que têm resoluções High Definition, e elas vão crescendo, e a quantidade de pixel vai aumentando, e isso vai fazer com que as imagens vão tendo mais resolução. Tá? Essa resolução, a representação já acontece de muito tempo, né? Nos antepassados, já há 5.000 anos, eles já construíam com pedra. No século VII, já representavam imagens utilizando mosaicos. Outra forma de representar imagens através de elementos é a representação em ponto cruz, que é uma costura, também já surgindo no século XV. E no século XX, acontece assim, esse período de o que a gente chama de digitalização, e surge de maneira mais como o computador pessoal, e antes disso os videogames, né? O que é a representação do videogame? Por volta dos anos 50, 60, dois cientistas nucleares, eles conseguiram manipular num dos sistemas deles de imagem essa informação visual. E aí criaram foi o princípio do primeiro jogo, que era o Pong, que era um tênis ou um ping-pong. Tá? E a partir do surgimento desse controle dessas imagens que estavam ali, adicionando outros elementos como som, velocidade, eles iam criando uma interação. Nos anos 70, surge o primeiro videogame, que era o Galaxy Game. Foi posto na Universidade de Stanford, porque era feito por estudantes, obviamente, e o sucesso foi tanto que descobriu-se que ali existia uma forma de você ter uma interação muito grande. Esse processo que hoje, para a gente, ele é meio bobo, quando a gente analisa aqui essa interação do videogame, às vezes, quanto mais complexo o jogo vai ficando, mais exigente a gente fica com relação a isso. Naquela época, como não tinha nenhuma experiência com isso, a partir do momento que acontecia essa primeira interação, isso se tornava uma experiência realmente única. Um dos primeiros videogames controlados de acesso ao público foi o Pong, que todo mundo já conhece, que era o simples jogo do tênis. E aí a adição do som à imagem, ele também agrega uma nova experiência. Aí entram os primeiros arcades domésticos, através do Odyssey, um jogo de console onde você sai da esfera do videogame da rua, do fliperama, e vem para a sua casa. E aí começa uma briga muito intensa entre os fabricantes de videogame, entre os desenvolvedores de videogame. A americana Atari, com nome japonês, a Taito, japonesa, começam a brigar. Na verdade, a Atari lança esse Space Invaders, que foi uma experiência incrível por causa dessa questão do movimento, do som, a adrenalina que era causada pela velocidade a partir do momento que a nave ia chegando mais próximo do alvo. Para contra-atacar, a Taito vai e lança o Pac-Man, que também se torna um outro sucesso incrível. E a gente está falando aí, são empresas que começaram do nada, eram garagens, eram projetos de estudantes, como hoje tem vários estudantes aqui dentro, e projetos desses estudantes virando
verdadeiras empresas, corporações enormes, ricas. E aí surge, em 82, o primeiro... Até então, toda essa imagem em movimento que aparecia de videogames, ela é toda simplificada através de formas de 2 dimensões, né? Até porque as memórias dos computadores não existia tanta memória em função do tamanho. Essa diminuição de escala que a gente tem hoje com os chips, até então isso não acontecia, foi acontecendo aos poucos, e os games, para se tornarem rápidos, eles tinham que ser completamente bidimensionais. Em 82 surge o primeiro jogo, que é o Kyber, que é utilizando esse desenho de tridimensionalização, mas, na verdade, ainda sendo um jogo de 2D, de 2 dimensões. Mas ele era muito estático, ele era muito bobinho. O segundo jogo que vem logo em seguida, que é o Zaxxon, foi o primeiro que usa esse tipo de ilustração, que eu vou falar mais um pouco, que é até a característica da ilustração dos e-boys, que é essa ilustração isométrica, que, na verdade, não precisa ser uma 3D, mas ele cria essa escala de 3D, de terceira dimensão. E aí vem os jogos, os consoles de casa, o Sega, PlayStation, Nintendo, Intellivision, ColecoVision, enfim. E aí surge o computador pessoal. E aí esse universo meio de arcade vai se diminuindo, vai se extinguindo, e a força toda fica para os jogos mais desenvolvidos. Como, por exemplo, a EA criou o SimCity, que tem todo esse tipo de ilustração isométrica, criando essa percepção de perspectiva, de profundidade, e fazendo com que os jogos pudessem ser mais dinâmicos, sem necessariamente ser mais pesados. E esse tipo de representação isométrica, ele não gera uma terceira dimensão. Então, ele não precisa de mais memória para ser executado. Os objetos eles não mudam realmente de tamanho. E o computador, para exercer qualquer tipo de tarefa, ele não precisa pensar e executar cálculos mais complexos. E é com essa representação que eu passo a bola agora para o pessoal do Super Uber, Liana e o Russ. Bacana! Aula de Pixel com Billy Bacon. Muito bacana.